E vem conferir a crítica do filme Páprica. E em 2006, chegava nos cinemas um filme do gênio Satoshi Kon. Satoshi Kon que era um gênio e o que ele tocava parecia que virava ouro. Afinal, além de Páprica, ele também fez filmes excelentes como Perfect Blue e também Tokyo Godfather. Filmes esses que foram tão bons e tão importantes para a época que eles foram lançados, que até hoje são filmes que são discutidos. Eles mesmo sendo do começo dos anos 2000, eles ainda conversam com o que acontece hoje em dia e eles foram influências para outros filmes, que praticamente usaram todo o mecanismo do filme e até foram considerados cópias em algum momento. Como, por exemplo, um filme que até chegou a concorrer ao Oscar, Cisne Negro, ele é muito referente ao filme Perfect Blue, criado pelo Satoshi Kon. E o filme Páprica, que é a crítica de hoje, ele praticamente foi copiado no filme A Origem, feito por Christopher Nolan. A diferença é que o original do Satoshi Kon é melhor que essas versões que eu estou falando, praticamente hollywoodianas. Obviamente são versões diferentes, não são o mesmo filme, não estou falando que eles são uma cópia total, mas você vê a influência. Tanto que nesses dois filmes que eu mencionei, no caso do Cisne Negro, tem cenas iguais, praticamente iguais ao Perfect Blue, tanto que na época tiveram que comprar direitos do Perfect Blue para o filme não ser considerado uma cópia, e a Origem também tem cenas praticamente iguais que até o Nolan fala que foi referência. E o Satoshi Kon era praticamente um gênio. Infelizmente ele foi um diretor que morreu muito cedo, então a partir daí ele não tem tantos projetos na sua carreira, mas como eu falei, o que ele tocava virava ouro. O que faz a Páprica ser um filme tão excelente seria que é um filme que ele consegue acertar em todos os lados de formas diferentes. Se você quer pegar um filme que em narrativa é interessante, discussão é interessante, personagens bem trabalhados e bem desenvolvidos, Páprica vai ter tudo isso. Se você quer um filme que só fala de tecnicamente, você também vai encontrar uma parte técnica excelente. Mas vamos começar devagar. Páprica é um filme que conta a história de um universo que pode ser o nosso no futuro, por exemplo, e que ele fala sobre uma empresa que criou um mecanismo que faz com que você possa visitar o seu sonho, viver o seu sonho. E esse conceito já é super interessante, porque o que acaba acontecendo? Quem nunca teve aquela ideia de eu queria viver no meu sonho de tão incrível que ele foi? Ou teve aquele conceito de aquele sonho foi tão maluco que eu só queria lembrar o que estava acontecendo nele? Isso é algo normal e que todo mundo já teve essa imaginação. E essa premissa inicial já é interessante. E é mais interessante ainda quando a gente sabe que acaba tendo um roubo desse mecanismo que faz com que você possa invadir o sonho. E a partir daí, pessoas diferentes acabam compartilhando do mesmo sonho. E a partir daí, acaba tendo um assassinato dentro do sonho. E a partir daí eu não vou falar mais por ser spoiler. Mas Páprica, desde a primeira cena, ele consegue te prender. Porque o Satoshi Kon, ele entendeu perfeitamente que antes dele vender a ideia do filme, ele tinha que vender o filme para o público. Algo que devia ser muito óbvio. Ele tinha que deixar o público instigado a saber o que vai ser a partir dali. E é exatamente isso que ele faz. Na primeira cena, ele começa com uma grande investigação, onde um delegado, que é um dos personagens principais do filme, está perseguindo um assassinato dentro de um sonho. A partir daí, ele pula de um sonho para o outro. Logo nessa sequência inicial, ele consegue te vender completamente como vai ser esse universo, como vai ser a loucura dos sonhos e ao mesmo tempo todo um conceito de investigação que é muito interessante. Então você como público já fica vendido. Depois disso, ele começa a entrar nos conceitos do filme. E aí o filme começa depois desse conceito inicial, começa a aprofundar nas coisas. E uma coisa que eu acho que faz com que Páprica seja um filme tão interessante e tão bom na sua narrativa é que o Satoshi Kon, ele consegue brincar com gêneros diferentes do cinema dentro do próprio longa. Então a partir daí tem todo um segmento do filme que parece um filme de investigação. Tem todo um outro segmento que parece até um pouco de uma comédia, outro que parece um pouco de um relacionamento de pessoas. Então é um filme que ele consegue a partir daí discutir gêneros diferentes dentro do seu próprio filme. E a parte do lúdico, afinal estamos falando de sonho, acaba ficando cada vez mais interessante. Porque cada vez mais que o filme anda, mais os sonhos vão ficando mais exagerados, mais eles vão ganhando vida. E em um certo ponto do filme, você acaba percebendo que o sonho e a realidade acabam se entrelaçando e você não sabe mais o que é o que. Então a partir daí, o lúdico vai crescendo, o mágico vai crescendo e aí a habilidade
técnica vai aumentando muito, porque a parte da animação consegue melhorar muito no que eles conseguem brincar, mas a narrativa principal, ela consegue perfeitamente brincar com tudo que precisa ser brincado. Então o filme consegue brincar bem com gêneros diferentes, com uma narrativa interessante, com uma investigação que te instiga a querer ver mais, e a gente vai além disso. Porque uma coisa que eu acho muito incrível de Paprika é como esse filme, a cada ano que passa, ele envelhece melhor, e a cada vez que eu reassisto o filme, eu tenho uma visão diferente sobre vários conceitos apresentados no filme. E por que eu falo isso? Primeiro falando porque o filme envelhece cada vez mais. Porque o filme é de 2006. Então, obviamente, se você pensar em tecnologia, 2006 era um ano onde a tecnologia ainda não estava tão forte como ela é hoje em dia. Mas, mesmo assim, ele já discutia muito esse conceito da internet e de como a gente vive no mundo dos sonhos. Como a internet é meio que um lugar onde você pode ser quem você quiser. E, às vezes, esse conceito é muito perigoso. Isso pensado em 2006. Hoje, em 2024, quando essa crítica está saindo, você pode perceber que cada vez mais a internet está presente na nossa vida. E cada vez mais as pessoas usam a internet da forma como elas querem, da forma como elas quiserem. Então, a partir daí, elas acham que a internet é terra sem lei, mesmo que ela não seja. Então, a partir daí, as pessoas acabam sendo quem elas quiserem. Na parte do Paprika, eles brincam isso através dos sonhos. Esse conceito de a gente quer viver num mundo de ilusão. E a internet está presente no filme para fazer um pouco dessa metáfora. Eu acho muito interessante como eles brincam com isso. Então por isso que parece que cada ano que passa, esse filme cada vez mais fica mais atual. Porque cada vez a internet está mais presente na nossa vida, cada vez mais a gente vive num mundo de ilusão, sendo até mesmo quem a gente não é. E Paprika brinca muito com esse conceito. E isso eu acho super interessante. E além disso, o filme tem várias conotações e simbolismos que, se você for procurar além do filme, você vê como tudo aquilo conversa muito bem com o que o filme quer falar. Então o filme, ele consegue ter leituras diferentes dependendo de quem assistir, como assistir ou em qual momento estiver vivendo. E isso eu acho muito interessante. Então você tem uma narrativa de investigação que ela é boa, fluida e funciona bem ao longo do filme. Você tem ótimas discussões que o filme tem, que funcionam tanto as mais claras como as que tem discussão. É um filme que é bom você discutir com as pessoas e, além disso, você tem excelentes personagens. Eu gosto muito de como a Paprika, a personagem da Paprika e todo mundo em volta do filme são personagens que têm muitas camadas. Tem muitas camadas e, a partir daí, cada personagem do filme individualmente dá pra fazer um vídeo à parte falando como que o filme conversa sobre ele. Dá pra fazer um estudo de personagem com qualquer personagem ali e vai funcionar muito bem. E isso é outra coisa interessante. É um filme que, mais uma vez, quando você revisita, tudo parece que fica melhor. E Paprika fala muito bem sobre isso. Como cada personagem, ele desenvolve e ele explora muito bem aquele mundo. É um conceito muito bom. É um conceito muito interessante de como ele usa os sonhos para discutir coisas muito mais profundas e aprofundar os personagens. A própria Paprika é uma personagem super interessante e a linguagem visual dela eu gosto muito, porque a doutora, que é ela na vida real, ela é uma doutora muito brava, até certo ponto. As cores que usam nela, ela sempre tá de jaleco branco, o cabelo preto, as cores realmente muito escuras, cores que você não entende muito bem, mostra até uma tristeza no que tá vivendo naquele mundo. E quando chega na Paprika, ela sempre tá de vermelho, sempre tá sorrindo, usam muito amarelo, laranja em volta dela para mostrar uma felicidade. E isso é muito legal, porque aí entra outro conceito muito interessante que o filme faz para desenvolver e explorar seus personagens, que é usar os sonhos para isso. Como as pessoas sonham coisas que até seriam vergonhosas falar para outras pessoas, mas lá é um mundo mágico onde ela pode se libertar. E Paprika fala muito sobre isso. Então, às vezes a pessoa dentro do sonho é o que ela queria ser e o mundo real é só uma frustração. E é por isso que muita gente queria viver dentro do mundo dos sonhos. Então os personagens, a partir daí, têm muitas camadas, são bem trabalhados, são bem desenvolvidos, são bem apresentados e são incríveis no papel, e dentro do filme o desenvolvimento funciona muito bem. O vilão final, ele conversa muito bem com tudo isso, e ele é um vilão que ele vai sendo construído a partir daí, e o filme vai se transformando a partir daí. Então é um filme que, em questão de narrativa, funciona perfeitamente bem. De personagem, funciona perfeitamente bem. Discussões, uma melhor que a outra, e como eu falei, quando você revisita parece que cada vez cresce mais, e o filme cresce mais pra você. E a gente chega na parte técnica. E se tudo isso até agora foi tudo muito bem feito, muito bem pensado, interessante, que dá vontade de você rever, a parte técnica é outro show à parte. Começando com a trilha sonora. A trilha sonora, ela é uma trilha simples, mas ao mesmo tempo ela brinca muito com o lúdico. E eu gosto muito de como a trilha sonora desse filme, ela vai mudando ao longo do próprio filme. Então no começo do filme, a trilha ela começa muito mais
simples. Ela aparece em momentos específicos, em questão de uma trilha mais forte. E quando tá no mundo real, você vê que eles brincam mais com a trilha em volta do silêncio, pra gente sentir que é um mundo mais frio, que é um mundo mais triste. E quando o filme vai avançando e o lúdico vai aumentando no filme, porque os sonhos vão se tornando cada vez mais reais e mais presentes, a trilha também cresce muito. E com a trilha crescendo muito, o filme cresce muito com ela. Então é uma trilha que funciona muito bem. E tecnicamente aí é um show à parte. É um filme que é de 2006, a gente tá em 2024. Se esse filme fosse aqueles filmes feitos só em 3D, com certeza seria um filme que tivesse envelhecido muito mal. Mas a mistura de alguns elementos 3D com muito 2D faz com que o filme cada vez pareça que envelheça mais, envelheça melhor também. Porque eu gosto muito da estética e como já elogiei as cores, vale destacar aqui de novo. Eu gosto muito de como as cores brincam muito com o filme. No começo, os sonhos são muito coloridos, são muito vibrantes, são muito legais de estar lá. E a parte do mundo humano parece muito triste. Quando tudo se colide, você vê que tem uma mistura de uma certa tristeza com alegria. Isso funciona muito bem. E é mostrado muito bem através daquela caravana que vai fazendo ao longo do filme. A questão de fluidez do filme é fantástico, com excelentes sequências de ação quando precisa, mas também sequências mais simples, de metalinguagem, também funciona muito bem. É uma animação bonita, bem feita, que não envelhece, fluida, com um ótimo design de personagem. Cada personagem tem um design por um motivo e tudo funciona muito bem. Pra mim, Paprika é um filme excelente, que quem não assistiu já deveria assistir, porque com certeza vai ser um dos filmes da sua vida. Concluindo, a crítica de Paprika praticamente não foi nenhuma crítica, foi enaltecendo uma obra fantástica que com certeza ela merece seu tempo. É um filme que acerta perfeitamente na parte de narrativa, desenvolvimento de personagem, construção de mundo, discussões mais a fundo que você pode colocar para sua vida e tecnicamente é um filme excelente em todos os lados. E por isso que eu fecho o filme Paprika com uma nota 10 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha de Paprika? Você gosta, você não gosta? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.